Você vai ver e ouvir agora o Mais Mulher, um podcast feito para inspirar e dar voz à essência feminina. Um espaço de conversa, de troca, onde cada experiência tem força e cada mulher tem ainda mais poder. Sejam bem-vindas ao Mais Mulher. Oi, gente! Bem-vindas a mais um podcast. Hoje no terceiro podcast, né? Estamos muito felizes em receber vocês aí da casa de vocês. Vocês vão ouvir o nosso podcast falando sobre relacionamento e empreendedorismo. E hoje estou aqui com a minha colega e amiga Kati, que vai entrevistar as maravilhosas Aline e a Angélica. Bem-vindas, meninas. Obrigada por cederem esse tempo de estarem aqui conosco na nossa mesa, né? O assunto é mesa. Quando o assunto é mesa, a gente convida sempre pessoas que a gente quer bem. Então, estamos muito felizes com a participação de vocês. Gente, a Angélica, ela é psicóloga, tá? E também bacharel em Direito, né, Angélica? Isso. E temos a nossa também terapeuta integrativa, a Aline, né? Então, ela fala sobre vendas, resultados, que é algo que a gente precisa, empreendedora sempre quer vender. E eu gostaria, né, de antemão, vou deixar com a Kati, para a Kati fazer as honras, né, de pedir a apresentação de cada uma delas. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha só, aqui hoje a ideia é nós fazermos um bate-papo bem leve, né? Então, sejam bem-vindas a esse encontro nosso. E nós vamos começarmos, então, ali pela Aline, Isso. né? Vamos conversar com a Aline. E eu ter uma perguntinha aqui para a gente iniciar com a Aline, que é Vamos lá. sobre relacionamento conjugal. Uhum. Tá? Como que tu acha um relacionamento saudável em meio à correria do dia a dia, Aline? Tá? Perfeito. Então, hoje eu não tenho um relacionamento, porém eu atendo muitas mulheres empreendedoras que têm um relacionamento, né? Então, eu escuto muitas histórias e é correria para todo mundo, né? Tanto para a mulher, para o homem, enfim, e dentro de tudo isso tem o relacionamento e como que lida com filhos, né? E ter aquela relação saudável do casal, né? Então, eu acho que é necessário, preciso olhar para a questão do diálogo entre os dois e também reservar o tempo, apesar da rotina corrida, todo mundo reservar o tempo para ter aquela troca, aquela conversa genuína do momento do casal realmente. Eu acho que esse é um dos pilares assim que mantém um relacionamento conjugal saudável. A gente sabe que é desafiador, o dia a dia tem muitas coisas, mas olhar para isso, eu acredito que já vai somar, né, no relacionamento de cada um. Aproveitando o gancho, Aline, eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós de onde tu surgiu, de onde tu veio, né? Você é daqui de Passo Fundo, conta um pouquinho, um resuminho aí teu pra nós. Perfeito. Eu sou de Ernestina, uma cidade vizinha, uma cidade bem pequenininha, e moro em Passo Fundo já há algum tempo. Tenho uma longa jornada acredito que jovem, né? Tenho 30 anos, mas assim, já passei por Bem muitos... jovem, gente, 30 anos é jovem, que fica claro. Já passei, assim, por muitos desafios. Eu costumo falar, assim, que eu sou uma pessoa profundamente envolvida, assim, na minha jornada de cura, sabe? De autoconhecimento. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, tenho MBA em agronegócio, pós-graduando em neurociências e comportamento. Tenho várias formações, assim, pro lado do desenvolvimento emocional, né? E, resumindo, eu gosto de pessoas, de comportamento, de ter essa troca, isso que une as minhas duas profissões hoje em dia, que eu trabalho como especialista do sucesso do cliente também, e também com a terapia. E eu sempre brinco que é transformar relações, né? Tanto consigo mesmo, com os clientes. Então, aí que essa é um pouquinho de mim. Legal. Surgi. Queremos ouvir de você também, Angélica, aí. Daí depois já dá um gatilho, já responde a pergunta da Kátia ali de relacionamento conjugal, já pode fazer as honras também. Primeiramente, quero agradecer ao convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse podcast é extremamente importante para as mulheres que empreendem, né? E não ter a rivalidade, né? Principalmente isso, e juntas, né? Estamos juntas nisso, né? E é saber que podemos contar uma com as outras. Então, quero muito agradecer por estar aqui, estou muito feliz. Então, eu sou de Passo Fundo, sou daqui, nasci aqui, me criei. Eu sou casada, já há muitos anos. Muitos anos não, né? Já faz 7 anos que eu sou casada. Sou jovem, tá? Eu tenho 37 anos, eu me sinto bem jovem. É jovem, sim. É jovem, tá? Eu sou bem jovem. E o relacionamento conjugal,
relação entre empreendedorismo e o relacionamento, e é bem como a Aline falou, é ter este espaço de conversa. O meu marido trabalha, vou falar um pouco de mim, assim, meu marido trabalha como home office, né? Ele é desenvolvedor, então ele trabalha com computador e tal, e eu saio de casa. Porque eu sou psicóloga, eu tenho 4 empregos e eu tô trabalhando, rodando. Então, assim, é diferente os trabalhos. Não trabalhamos com as mesmas coisas. E não estou sempre em casa. Eu viajo muito para dar palestra e formação. E ele me acompanha. E isso é lindo. E eu sempre falo pra ele, eu sei que se eu tiver vaias, você é a pessoa que vai me aplaudir mais alto e eu não vou ouvir. E ele sempre fala assim, com certeza. Que bonito. Então, assim, é exatamente assim, ele me apoia em tudo que eu faço. Se eu trocar de emprego, largar e morar em outra cidade, ele vai comigo. Então, isso né? Então, eu estou falando da minha vivência, mas também atendo mulheres, né, que são empreendedoras e que são casadas e que vivem relacionamentos, às vezes, até sócio do marido, né? E que não conseguem separar, né, a empresa do casal. Leva pra casa, leva pra cama, onde é o lugar do casal. Brigou na empresa? Não vai existir o casal em casa. Exatamente. Essa separação é importante, né? Sim. Eu vou falar por mim, assim, porque como eu sou empreendedora, e quando nós abrimos a loja Cat Modas, né, que eu sou a proprietária hoje, a gente abriu juntas, eu e o meu esposo, há 5 anos atrás. E todo mundo, as pessoas, os clientes perguntaram como é que vocês conseguem trabalharem juntos, como é que é isso, né? Então, a gente sempre se deu muito bem. Nunca teve, assim, uma discussão em nada. A loja, ela era dividida em feminino e masculino, tinha os dois, então era muito tranquilo, né? Quando a gente mudou ali, que eu resolvi ficar só com o feminino, que a gente colocou a loja ali namorou, sim. Aí foi uma conversa, um diálogo, aquela questão do realmente que acaba ficando uma loja mais feminino, então a gente tem uma certa reserva, os clientes, tu sente que não se sentiam à vontade, né? Então foi muito diálogo, olha, eu acho que agora não tem como nós seguir juntos aqui, né? E então essa parte ali do empreendedorismo, juntos, o homem e a mulher, né? Eu acho que sempre foi muito tranquilo. Ele disse, não, eu concordo, a gente concordou. E aí ele foi novamente para outra área, né? Mas o apoio sempre foi muito mútuo. E até hoje eu conto com ele e a gente troca muito, sabe? A gente precisa, né? Como vocês disseram. E então, eu ia até perguntar para vocês, a opinião ali de vocês, né, meninas, sobre essa parte, que, se o empreendedorismo juntos, né, pode fortalecer o casal ou afastar, né? E de que maneira que vocês veem isso, né? Esta posição ali. Eu acredito que quando o propósito ele tá bem alinhado, ele vai unir, né? Vai unir cada vez mais, ter essa troca, esse diálogo. Não quer dizer que não vai ter as divergências, mas é uma troca, é uma conversa e a gente vai encontrar um ponto, né, que vai partir dali e a coisa vai fluir. Sim. Agora, também a gente precisa ser realista de que existe o contrário. Porque quando, muitas vezes, até entre o casal mesmo, cada um tá puxando para um lado no relacionamento, na empresa vai ser assim também. Então, eu acho legal que esteja tudo alinhadinho e só tenha a fluir. Quando o homem concorda com a mulher, vai tudo bem, né? Exatamente. Exatamente, Perfeito. Nós somos também, eu e meu marido, sócios, né, da Metanoia. Só que atualmente ele é o nosso gestor de tráfego pago e ele trabalha também em servidor público. Então ele não fica o tempo todo presente, até porque o trabalho dele também é uma questão mais home office, não tem por que ele estar junto. Então acaba que eu fico mais na frente da liderança, fico mais ali e as ideias eu vou mandando tudo pra ele. Ali conforme a gente vai fechando os contratos, a gente tem um grupo ali, eu mando pra ele, ele fica vibrando ali, ele fica dizendo, ai, que legal, tô muito feliz que a gente tá fechando. Ele não se importa da cara da empresa ser eu.
Assim, é muito importante falar isso, porque a gente vê muita competitividade entre casal, né? O casal, às vezes, o homem, às vezes tem momentos, não vou aqui colocar, porque o nosso podcast é feminino, né? Pode ser que exista ao contrário, mas agora nós estamos falando para mulheres. Existem muitos homens que eles anulam a existência da mulher no negócio porque eles não querem que ela exerça o papel da liderança no negócio, porque eles se entendem como não vão estar mais liderando, como estão perdendo a sua posição de homem dentro do negócio. Uma coisa muito importante a ser dita: existem qualidades e qualidades, né? Então a gente tem que sobressair a qualidade do outro. Não adiantava o meu marido, ele ser colocado na frente para a imagem dele para falar ou para fechar contrato, se essa facilidade é minha, se esse é um talento meu, né? Então nós íamos perder coisas para nossa empresa pelo fato de, vamos por assim, uma ignorância. Então, cada um é bom naquilo que sabe fazer e tá tudo certo, ninguém é mais que ninguém, ambos se completam, né? Acho que é muito importante mencionar isso, porque tem mulheres, às vezes, que estão, muitas vezes, sendo anuladas no seu negócio por esse medo que o homem tem em que ela se sobressaia. Mas há algo a ser dito: se isso acontece, falta diálogo para ele entender que a resistência às vezes acaba trazendo mais coisas ruins para a empresa do que boas. Quando o casal enxerga, que nem ali o esposo da Kátia enxergou, bom, agora a loja tá só feminina, não tem por que eu estar aqui, então fica mais pra Kátia, tá tudo bem, eu vou procurar outro lugar, e a empresa segue sendo deles, porque eles são um casal, é dos dois, o sucesso dela também é o dele. Então é nesse sentido, né? Então a pergunta da Kátia é bem sobre isso, como, né, a gente lidar com essas situações. E, Gabi, bem como você relatou, né? Alguns homens acham que vai perder a liderança e isso é cultural, né? É cultural ter o patriarcado, o homem à frente de tudo, né? À frente do negócio, ele que é o detentor, né, do poder, e ele perder isso para uma mulher é inadmissível, né, para alguns homens, e é cultural, né? Então, assim, temos que falar sobre isso e sim relatar sobre isso, né? Que alguns homens não vão aceitar. E muitos homens não aceitam, são sócios, eu falo porque eu tenho pacientes assim, né? Mulheres, que são sócio da mulher e ela é a empregada. E ela diz, não, eu sou sócia. Está lá na nossa razão social, sócia. E ele não permite. Ele bota ela como empregada. Então, assim, são homens, né, com todo o patriarcado que carrega culturalmente, né, onde eles não podem perder o poder. É isso. Acaba que não tem, eu acredito muito assim, que é uma visão de que se tem aquele poder que não pode ser perdido, como se fosse perder a masculinidade. Exato. Porque não tem nada a ver. Porque Exato. quando alguém exerce um papel melhor que você, nada mais justo que aquela pessoa esteja, né? Eu sou de acordo, assim, que seja algo como conversado, né, entre os dois. O que tu é bom nisso, tu é bom naquilo. Eu sou muito assim, no que a pessoa é boa. Vamos desenvolver o que a pessoa é boa. Não tem porquê. Se ele for melhor em uma coisa do que eu, ele vai exercer aquilo que ele é melhor. Ele é muito melhor que eu em contas. É muito melhor que eu em organizar questão financeira. Eu sou ótima em vender, sabe, vender meu peixe, em falar. Ele é ótimo administrador. Então, ele vai ser o administrador. Não tem porquê eu querer bater no peito. Não, eu vou administrar porque eu que tô fechando o contrato, então o dinheiro vai... Né? Não, o dinheiro cai na conta, vai direto pra dele e ele vai... botando onde é que tem que ser pago e tá tudo certo, porque eu acredito que ele é melhor que reconhecer que o outro não é feio, reconhecer que o outro é melhor em algo, né? Não é feio reconhecer que o outro é melhor. Isso não te faz menos que ninguém, isso não te faz menos mulher, ou menos homem, ou menos líder, ou menos sócio que o outro, né? Exatamente. As coisas vão se completando, né? Isso, é tu entender o lugar do outro, né? E isso não te causar nenhum dano. Exato. E quando o casal tá alinhado a isso, tudo flui. Né? Até o negócio flui, né? Tudo vai. Mas tu percebe quando o negócio tá meio... E é um casal... é porque o casal também não tá legal. Já não é só na empresa, né? Aí já vamos dar um passo antes. Exatamente. Perfeito. Bem isso.
eu gostaria de perguntar agora pra você, Aline, e uma pergunta, assim, bem básica. Você como filha, né, que você ainda não é casada, mas como filha, como que você enxerga essa questão do empreendedorismo conciliar com a família? Porque às vezes a gente se coloca em tanta situação, às vezes não tem tempo, por exemplo, de visitar um pai. De você que mora, os seus pais moram em Ernestina ainda, Isso, moram lá. de se deslocar até eles, né, enfim. Isso, perfeito. Eu tenho algumas regras na minha vida que é tentar manter um equilíbrio entre todas as áreas, profissional, familiar, relacionamento, amigos, enfim, né? Então eu reservo o meu tempo na agenda para ir, né, para Ernestina, para passar um tempinho com eles, visitar, ter esse tempo de qualidade, porque eu trabalho então ainda com o sucesso do cliente, em paralelo eu concilio, né, com a terapia. Mas aí eu queria, Gabi, comentar com vocês, porque foi difícil mudar a mentalidade do meu pai, principalmente, para o que é ser empreendedorismo, o que é empreendedorismo e o que uma mulher vai fazer, né? Então, foi duas crenças a serem quebradas, né? Crenças limitantes, né? As crenças Porque, limitantes. querido, né, no tempo dele não existia, era o CLT, a única coisa que existia, o concurso, era aquilo, né? E era aquela mentalidade, era o que existia, era o que ele conhecia. Então, e a mulher, então, sempre teve o seu posto mais do lar, né? Então, era o cenário que ele conhecia. Então, quando eu comecei a sair, tem que trabalhar, tem que... E, ok, até aí ainda tava, né? Já De tinha boa. essa... Já tava de boa. Mas quando eu comecei a mudar a minha mentalidade para pai, eu quero daqui um pouco trabalhar em um local que me incentive a crescer, num local que eu quero trabalhar para mim também, eu quero ajudar as pessoas de uma outra forma, eu não quero, assim, o meu ápice foi quando o meu pai parou de me mandar concurso público, sabe? Não que, não era minha vontade, eu queria fazer algo diferente. Então, assim, foi bem desafiador, mas ele, assim, vem também se atualizando e vem me apoiando, né? E eu não tenho um relacionamento, mas o meu pai, assim, ele é uma pessoa que me apoia muito hoje. Mas foi desafiador esse trâmite de quebrar essas crenças, de entender que tem outra realidade, sabe? Mas foi, assim, um processo bem bacana, uma experiência bem desafiadora, mas ao mesmo tempo muito construtiva para a vida, assim. Aprendizados muito importantes. Que bom que ele teve essa visão, né? De mudar, todo podcast eu tô falando isso, mas aqui é uma verdade pra mim. De não ser árvore, né? Ficar plantado até no pensamento. Porque se a gente fica com aquela coisa ali enraizada na mente da gente, a gente não deixa as coisas boas vir, né? Os pensamentos novos e mudar, né? Todo mundo tem a oportunidade de mudar o pensamento, né? Kati, conta pra nós agora aí o que você conta um pouquinho da tua realidade como mãe agora. Vamos puxar o assado pra família aí. Tu como mãe, assim, há mais tempo, ela é mais tempo mãe que eu, né? Então, tem mais experiência nessa área. Tenho 2 filhos, né? Sou casada há 27 anos, desculpa. 27 anos de casada, um moço de 19 anos e um pequeno de 8 anos. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar na parte de comércio, né? Então, trabalhava e daí há 13 anos atrás, que eu comecei a empreender, antes de a gente abrir a loja, eu queria muito ter o meu segundo filho. Por isso, eles têm uma idade bem grande ali, né? E então, eu resolvi trabalhar por conta própria, porque eu queria ter o meu segundo filho. E veio acompanhada de eu digo assim, agora eu vou começar a trabalhar por conta, e daí eu posso ter o meu filho, eu vou conseguir conciliar, né? E então depois veio aquela dúvida, a gente acha que empreender, né, a gente trabalhar por conta agora vai fazer como a gente quer, o horário, né, e a gente cria algo mais ilusório. Vai ser bem leve. Tranquilo. Até a gente perceber que realmente, de fato, quando tu quer empreender é diferente, a gente tem que trabalhar muito mais, né? E então, assim, ó, vieram muitas dúvidas, né? E a gente, com quem que tu vai contar? É diferente numa empresa, quando tu trabalha numa empresa, que tu tem uma estrutura toda. E quando você é a líder ali, né? Que você coloca um negócio, tu vê que não é assim.
que precisa, e ainda a gente trabalha mais ainda, né? Então vieram muitas dúvidas quando vontade às vezes até de, não, mas para aí, eu acho que eu vou ter que, não é assim, não é tão simples, não é tão fácil como a gente imagina, né? Então tem que ter uma estrutura, uma família que apoia, desde o esposo, do filho. O meu menino de 19 anos, ele trabalhou ali 1 ano e pouco, 2 anos junto ali, deu apoio também, né? E então vem muitas dúvidas de que eu, assim, ó, eu me sinto muito fortalecida hoje, sabe? Quando o Murilo nasceu e tudo, vieram inseguranças e depois foi me fortalecendo, porque a maternidade em si, né, ela vai te moldando, te moldando de várias maneiras positivas, porque a gente se reconhece diferente depois. Nossa, da onde que eu tirei tanta estrutura, tanta força para tudo isso? Mas aí entrando na área ali de vocês, né, meninas, acho que o apoio de buscar, né, uma psicóloga, uma terapeuta que ajuda, eu acho que isso aliviaria muito. Eu nunca busquei, né? Mas com quem que tu conta nesses momentos? Às vezes não é só com amigas, porque o amigo, ela não sabe às vezes aconselhar da melhor maneira, porque ela não é empreendedora, ela não sabe o que. E daí eu aproveito esse momento até, né, para convidar a Angélica para me dizer um pouquinho o que tu acha dessa situação entre empreendedorismo, né, junto à maternidade, como conciliar para que a mãe, ela não se sinta, né, muitas vezes, e a gente se sente, né, como, eu tenho que deixar o meu filho lá, muitas vezes chorando ali, e eu pensei que eu, podendo empreender, ia ser diferente. Então, vem aquela culpa, porque você tem o filho que tem que cuidar e tem a empresa que tem que cuidar também, né? Não é só... A saúde mental da mulher que é mãe e empreendedora, ela é um desafio. Porque, com certeza, vem o desafio de ser a melhor mãe, de ser a melhor empreendedora, né? De ter que pagar os seus funcionários, para quem tem funcionário, para poder dar conta e bancar o seu filho. Muitas vezes mãe solo, né? Então vem todos esses, né, pensamentos dessa mãe, que pode adoecer, sim, né? Adoece. O burnout tá aí, né? Exato, né? Então, assim, adoece, né? A mulher mãe e mãe solo. E às vezes não é mãe solo. Às vezes ela tem um marido. Mas o marido... E ainda tem mais o marido, né? o marido, às vezes, é um filho. É. Né, Aline? Me corrija se eu estiver errado. Não. E às vezes o marido é um filho. Então tem 2 filhos. Às vezes tem 3 filhos que são 2 filhos mais o marido. Às vezes tem 3 filhos. 4 filhos, né? Sempre contando com o marido, o filho. E isso adoece, né? Então o que cabe a esta mãe? Daí a mãe que deita na cama pensando, como vou pagar meu funcionário? Deita na cama, eu tô sendo uma péssima mãe porque eu passo querendo bater meta, né? Sim. Então, como lidar com isso? É buscar exatamente a sua, né, proteção, né? Como? Eu tenho mãe que vai me ajudar, beleza? Eu tenho a avó das crianças que vai me ajudar, só a rede as redes de apoio, né? Então, a mãe que me ajuda, o pai da criança que me ajuda. Ah, mas não me ajuda, então eu vou buscar outras pessoas, né? Muitas vezes a gente pensa assim, vai deixar o dia inteiro na creche. Quantas mães se culpam por deixar o dia inteiro na creche? Né? Deixa 7 da manhã e pega 7 da noite. Quantas mães se culpam por isso? Mas ninguém tá vendo o corre que ela faz lá fora pra dar o giro na vida, né? Então, assim, saber que esta mãe, ela tá fazendo o melhor pra essa criança, né? E não se sentir culpada. E procurar ajuda, sim. Ou da psicóloga, ou da terapeuta. E por que não? Igreja? A fé, né? A fé. Não importa qual igreja, não importa qual religião, né? Então, tudo aquilo que envolve cuidar de pessoas é essencial. E principalmente para mulheres que são mães, né? Que buscam sempre o melhor para os filhos, o melhor para a empresa, né? Eu sou uma psicóloga, não sou mãe, eu tenho 4 empregos, como eu falei, mas os 4 eu tenho que vender meu peixe. Eu não sou contratada em nenhum.
né? Então, assim, eu não sou CLT. E se eu fosse mãe, eu ia ter que me deixar meu filho às 7 horas da manhã, pegar às 7 da noite. Eu vi um comentário há pouco tempo que foi falado que a linguagem do amor era pôr comida na mesa, né? E às vezes a gente não olha com esses olhos, né? Porque né, vai crescer a criança, vai crescer o filho e tudo mais, e a mãe se cobra, né? Por não ter dado não ter tido tanto tempo, de repente, tanto aquela atenção, como todo mundo gostaria de dar, né? Mas o pôr a comida na mesa é uma linguagem do amor, né? Sim. Então a gente tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas Exato. e conciliar tudo, né? E Exatamente. o apoio é fundamental. Exatamente. E eu acho um ponto importante também, não sei, Angélica, se tu vai concordar comigo, mas a gente aprender a pedir também. Às vezes a gente fica tão orgulhosa, eu não vou pedir pra minha mãe, eu não vou pedir ajuda, né? E é importante a gente também reconhecer que a gente pode pedir, a gente Sim. deve pedir ajuda, né? Então, Sim, e aí tudo vai se encaixando. exatamente. E ouvindo vocês falar, né, na questão da maternidade, eu sou mãe, né, de 2 filhos, a Laura com 10 anos, o Joaquim com 5, e eu sempre empreendi. E muitas das coisas, assim, eu fui numa cliente nossa agora, que ela é dona de uma escolinha também, ela tá com a bebezinha no carrinho, assim, do lado, e ela trabalhando, a bebezinha tem, acho que uns 3 meses, é bem novinha. E eu falei pra ela, tu não fez pulpério, né? Não sei se é assim que se fala, porque na minha época a gente falava dieta, né? Não fez dieta. Enfim, vocês, a mãe vai me entender. Não fez dieta. E ela disse, não, eu voltei com 15 dias. E eu me vi nela. Gente, os meus 2 filhos, com 15 dias, eu estava trabalhando, fazendo cabelo. E na época eu era cabeleireira ainda, não trabalhava com marketing ainda. E eu fazendo cabelo com 15 dias dos meus 2 filhos. Eu não fiz dieta de nenhum dos 2. E eu me dei por conta disso. E foi uma das coisas que porque teve um tempo na minha vida que eu tive depressão e eu fui tratada com psicóloga, fiquei 7 meses com terapia, foi muito bom pra mim, assim, foi o que me trouxe de novo, porque eu passei pelo burnout, então eu sei o que é você entrar em colapso, de fazer tantas coisas ao mesmo tempo e se cobrar muito. E uma das coisas que eu me cobrava muito era assim, ai, eu não fiquei com meus filhos, ai, eu amamentei tanto no trabalho, tipo, o Joaquim eu me culpava muito, porque a Laura eu amamentei até 1 ano e 2, o Joaquim eu amamentei até os 9 meses. Eles foram bem amamentados, se for ver, né? Mas o meu pensamento de mãe era assim, poxa, eu deixei meus filhos, poxa, eu não podia ter amamentado mais, podia ter ficado mais. Só que essa sou eu. A Gabriela, essa é o que me define. Eu não saberia ser aquela mãe que abre mão de quem eu sou pra ficar só com o filho em casa. Eu admiro, sabe? A mulher que decide, eu vou ser mãe. Não é só ser mãe, é ser mãe. Ser mãe já é uma baita de uma profissão. Porque, gente, o trabalho que dá ser mãe, né? O trabalho que dá ser dona de casa. Mas eu não saberia ser só isso. Porque eu me sinto anulada sendo só isso. E eu não sou feliz sendo só isso. Eu já tentei ser só mãe. Pra ver se aquilo... O vazio que tava em mim de ser só mãe... De não ter sido só mãe, sanava. Porque o meu sonho era ser mãe. Então... Eu me tornei mãe agora, eu tô só trabalhando e não tô cuidando dos meus filhos, na minha cabeça, né? Porque eu estou cuidando dos meus filhos, mas na minha cabeça antes era isso. E eu me culpava muito disso, eu dizia, poxa, então agora isso, né? Eu vou tentar ser só mãe. Tentei, gurias, eu tive até horta, morei em Coxilha esses 7 meses que eu fiz tratamento com a psicóloga. E pensava que ia ser eterno, nunca mais passava 7 meses e eu plantando. Nada a ver comigo, porque eu não tenho nada a ver comigo. Não, nada contra as mulheres, não me entendam mal quem faz isso. É super legal ter horta, gente. É que pra mim não é. Pra mim é chato, eu não gosto de ser pacata. Isso não faz parte de mim. Eu sou uma pessoa que eu sou ligada nos 220, eu gosto de estar fazendo várias coisas. Eu sou de planejar, eu sou a pessoa que gosta do auê. Eu acho que eu adoraria morar em São Paulo, inclusive, porque eu sou a pessoa do corre. Então, isso me faz de mim quem eu sou. Então, quando eu entendi que tá tudo bem eu ser essa mãe, e conciliar tudo isso, e a psicóloga me ajudou muito, então, já respondendo até um pouco da pergunta da Kátia com as profissionais aqui, que estão aqui, né, da área, tanto da terapia quanto da psicologia, como é importante procurar profissionais para se ajudar, né? Exato. E o socorro também da igreja, eu fui muito socorrida na minha fé, eu procurei auxílio em Deus para me fortalecer e também não me sentir culpada, porque também encontrei o abraço que eu precisava em Deus, sabe? De me dizer assim, tá tudo bem, filha, porque eu te fiz assim. Porque realmente Deus me fez assim, essa Gabriela. Deus fez cada um com a sua peculiaridade, com a sua exclusividade, né? E tá tudo bem ser quem somos, né? E falar em ser quem somos...
eu gostaria de perguntar para vocês, quem são vocês como empreendedoras? Como hoje vocês exercem o empreendedorismo na vida de vocês, né? E começando por você, Aline, como que você exerce o empreendedorismo na tua vida? Perfeito. O empreendedorismo eu vejo como você ter uma visão, né? Eu tô sempre ali fazendo a minha atividade e pensando além, o que que eu vou poder fazer a mais, o que que eu vou poder entregar mais para o meu cliente, para as pessoas que eu atendo, e sempre assim ligada em tudo que acontece ao redor para como eu vou conseguir somar na vida dessa pessoa, fazer a diferença, e são nos detalhes, né? Tudo isso ainda a gente prestando atenção nos detalhes, né? Então, eu sou essa pessoa que acho que se doa ao máximo, sabe? Para entregar, fazer o meu melhor. Nem sempre eu vou acertar, não quer... Você se dá, né? Não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Mas tá entregue naquilo que a gente faz, com dedicação, com amor, com carinho, né? Eu acho que eu olho pro empreendedorismo com isso e entendo todas essas questões que a gente trouxe aqui que vem também, porque muita gente olha só o bonito, né? A gente não pode se comparar, não pode ver o palco, né? Tem todo um bastidor por trás do empreendedor. Então, eu olho para tudo isso e tento fazer o meu melhor, conciliar as coisas, família, relacionamento, enfim, não tenho filhos, mas tenho sobrinhos que são filhos também, e conciliar tudo isso de uma forma equilibrada. É assim que eu enxergo um pouquinho. Que legal. E você, Angélica, como tu exerce hoje o teu empreendedorismo dentro da psicologia? Então, eu busco sempre o melhor. Então, é eu ser melhor como profissional, né? É buscar conhecimento, estudar. Eu agora sou mestranda, né? Eu estou para terminar o mestrado de psicologia, então é sempre buscar o melhor, né? Então, eu estando bem, faço terapia, não tenho como não fazer, né? Não. Então, Sou assim, assistida também. porque eu estando bem, eu vou fazer o meu paciente Uhum. também ficar bem. Eu atendo 100% clínica, né, e dou formação também em palestras, mas eu estando bem, eu sei que eu vou conseguir dar o meu melhor para aquele paciente que tá ali, que buscou terapia, não porque ele não tá legal, não porque ele tá ótimo 100%, não, é porque ele não tá bem, né? Então, eu tenho que dar todo esse aparato para ele, né? E uma das coisas que eu acho importante falar é mostrar que os profissionais junto comigo, né, as terapeutas, as psicólogas, nós não estamos sozinhas. É um segurando a mão do outro. Se eu precisar da Aline, eu vou... Aline, pelo amor de Deus, me ajuda. Perfeito. Elas não estão sozinhas. Busquem ajuda. Eu busco ajuda sempre. E eu vou dizer, eu não busco ajuda só para psicólogas, eu busco ajuda com outras redes, Claro. né? E eu acho que a gente tem que se apoiar. E isso é o importante. E eu me apoio em várias, assim, eu tô precisando de ajuda com um paciente, me ajuda. Não sei o que fazer. Porque às vezes a gente não sabe tudo, né? A gente precisa, né? Exatamente. Que a pessoa uma troca, às vezes a pessoa já tá com alguém parecido, já tem alguma coisa pra nos Exatamente. falar, né? Exatamente. E aí que conecta mais mulher, né? Porque é Uhum. nesse grupo que a gente faz muitas vezes essa troca, conhece pessoas, colegas de profissão ou outras pessoas que vêm somando, né, com as suas experiências para que a gente consiga também, né, fluir. E um ponto importante que eu queria comentar, não sei o que tu vai me dizer ou vai concordar comigo, Angélica, de que nós, terapeutas, psicólogos, a gente também tem os nossos problemas e os nossos desafios. E às vezes o pessoal diz, não tem nada, né? Sabe lidar com tudo. E não, a gente não sabe, às vezes a gente precisa procurar ajuda para voltar pro centro nós também, mesmas, para né? nós mesmos. Exatamente. Não, todo mundo acha que é psicóloga e é terapeuta, a vida perfeita. Não, gente, eu tomo remédio. Eu tomo remédio pra ansiedade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Terapia pra nós mesmos. A gente precisa de- Exatamente. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pros meus pacientes. Eu tomo remédio, eu faço terapia. Não tenho É vergonha. um ser porque humano comum, eu né? sou um ser humano, Que nem quando exatamente. eu falei ali que eu já passei pelo burnout, já tomei remédio. Hoje eu não tomo mais ansiolítico, mas já tomei. Uhum. E não tenho vergonha, porque eu acho que a medicina tá aí pra isso, né? Uhum. A gente tem que conciliar tudo. É medicina, a integrativa, a fé, né? É um conjunto. E pegando o gatilho nisso agora de medicina, eu tô aqui com a Kati e nós somos duas mães atípicas. E eu não poderia deixar de falar disso, porque a Angélica,
eu conheci ela através disso, né? Sobre essa questão de olhar com um olhar diferente para as pessoas neurodivergentes, para as pessoas atípicas. E nós temos um desafio ainda maior na maternidade, que é o olhar para o nosso filho com outro lado, né? Eu sou anticapacitista, eu sou assim, muito assim, eu acho que a pessoa que ela é deficiente, ela tem o direito de viver normal. Então, eu trato meu filho na normalidade dele. O Joaquim, ele é autista nível 1 de suporte. Ele tem altas habilidades, então ele é uma criança, assim, não tem comorbidades, mas com as altas habilidades eu também preciso lidar com ele de forma diferente, né? Uhum. Porque ele é um menino, assim, agora ele tá com a função de mapas. Então, ele tá... o hiperfoco dele é em mapas, ele já sabe ler, ele é bem adiantado pra idade dele. Porém, dá desafios também. E no início ele teve outros, ele não tinha fala, ele foi pra psicólogo, enfim. E a Kate tem o filho dela, o Murilo, que ele tem síndrome de Down. Então, a gente divide essa questão da maternidade atípica, o que é diferente, né? A gente não tá contestando as outras maternidades, mas nos traz algo diferente que para as outras não vivem essa realidade. Mas existem muitas mães empreendedoras, inclusive aqui em Passo Fundo, que são mães atípicas. Eu não digo que seja deficiente. Eles têm uma deficiência, Isso. né, intelectual em algumas coisas e necessidades especiais diferentes, né? Mas eu nunca vi ele como diferente. Para mim, ele e o irmão, eu sempre tratei da mesma maneira, mas só buscando recursos para fazer uma estimulação nele. Para que ele seja sempre estimulado, buscando melhor, entendendo que é totalmente diferente. E hoje ainda eu sempre falo pro meu esposo, na hora de corrigir ele, a gente tem que corrigir diferente de como era o outro, porque ele vai reagir da maneira, ele é um doce, de criança, ele é um amor, ele é carinhoso, ele abraça, ele beija, mas se você chamar ele com rispidez, ele fica nervoso e ele reage de uma maneira ele não tem a noção de que é o pai e a mãe e tem que respeitar, que não pode, não. Se ele daí, ele fica... E agora, com 8 anos... Agora, com 8 anos, ele tá apresentando reações diferentes, que até a gente fica assustado, assim. Esses dias, no domingo, a gente tava sentado, ele ficou bravo com alguma coisa, ele levantou, ele pegou uma cadeira e jogou longe. E a gente nunca tinha visto uma reação assim do Murilo, né? Então, eu digo assim, aí que você tem que entender que eles precisam de um auxílio e a gente também tem que buscar essa compreensão, né? Eu sempre fui muito resistente de estar procurando, de ir buscar nesse sentido, né? A psicóloga, eu só fui quando, eu até achei engraçado quando eu descobri que eu tava esperando uma criança, né, com síndrome de Down, eu descobri na gestação, o médico me encaminhou para psicóloga, e eu digo assim, eu não preciso de psicóloga, mas eu vou lá para ver como é que é, porque eu nunca fui. E eu digo assim, porque para mim, eu sempre aceitei, eu digo, ele para mim, eu não tenho problema nenhum que ele vai ter síndrome de Down, porque estão achando que eu aceito meu filho como ele é, eu só quero ir buscar para me saber o que eu preciso, o que eu preciso saber mais sobre, para entender o que eu preciso fazer por ele, né? A gente precisa entender o que precisa fazer pelo filho, né? Nesse sentido, mas não porque eu acho que, sabe, para mim ele é igual humano, só eu preciso entender melhor ele, né? Exato. Como lidar com ele, lidar né? com as crianças, né? E vem toda uma carga, né? Na hora que você leva o filho para a escola, a reação das pessoas, as pessoas, ai, coitadinho, pobrezinho, é uma coisa que fere a muito gente a gente. enquanto mãe e pai, né? Porque o meu marido, então, ficava muito brabo quando diziam coitadinho, ele reagia com as pessoas. Eu digo, não, tu também tem que aprender a reagir com as pessoas, porque a gente não pode falar o que quer. As pessoas não têm essa ideia, né? As pessoas são meio sem filtro, né? Elas vêm numa intenção de ajudar e elas não sabem o impacto que causam no outro, né? Eu queria que vocês falassem isso quanto profissionais dessa área, porque eu, assim, como mãe, eu sou como a Kátia, assim, eu trato meus filhos são iguais pra mim, eles não têm diferenças, e não olham, ai, meu filho agora ele é autista, ele é uma criança autista, eu entendo ele como neurodivergente, vejo as limitações que ele tem, as coisas que ele faz, as reações que são muito diferentes, né, pelo fato dele ser autista, mas isso não torna ele menos que ninguém. Eu ficava assim, ó,
agora eu comecei a reagir primeiro que nem teu marido. Agora eu tenho um pouquinho mais de paciência com as pessoas, assim, né? Mas quando diziam assim, nossa, nossa, mas ele nem parece. Nossa, ele é lindo e autista. Sim, ele é um menino lindo autista, porque não tem nada a ver ele ser bonito com ser autista. Ele pode ser autista e lindo e tá tudo certo, né? Porque assim, eles olhavam pro Joaquim. Ele não tem nada físico que perceba que ele é autista, né? A gente vai perceber por outras coisas. Sim. E as pessoas, ai, mas ele é tão bonito, ai, mas ele fala. Sim, gente. Ele isso não torna ele menos autista, né? Ele vai ser sempre a vida dele inteira, ele não vai ser curado. Muitas coisas que me falavam, tá? Vamos orar por ele, ele vai ser curado. Ou assim, ai, mas quando crescer passa. Tipo, não vai passar. Meu filho, ele nasceu autista, ele vai a vida inteira dele ser autista e tá tudo bem pra mim. Então, que nem a Kátia, tá tudo bem, isso não me fere, não fere o que ele é pra mim. Ele segue sendo o meu filho, Joaquim. E esses dias, não faz muito, eu escutei de uma mãe atípica assim, ó. Ela é empreendedora. E ela fala assim, ela faz pães e bolos pra vender. E ela disse, eu tenho um filho autista e a minha terapia é fazer doces, bolos e pães pras outras pessoas. Isso é uma terapia pra mim. Então, assim, olha que bonito, ela achou um sentido na vida dela, né? Ela reconhece que ela tem o filho autista, né? Mães atípicas, a gente sabe que não é fácil, não é fácil. E carrega o não vou dar conta, não vou ser boa o suficiente, e eu sei que carrega isso, né? E carrega o, ai, coitadinho, também tem que ouvir isso, né? Gente, não é coitadinho, não. Eu trato o menino autista, o menino com síndrome de Down, exatamente igual como qualquer pessoa, né? E ela achou isso uma forma de dar sentido à vida dela, né? Ela não se entregou de que, ai, vou chorar, vou ficar em casa sofrendo. Não! E isso é incrível, Incrível. né? E tem muitas e muitas mulheres que fazem, né, dão sentido à vida. Kátia, a Gabi, que dão sentido à vida delas empreendendo. Né? Não trouxeram, eu sou uma mãe, coitada, que tem um filho. Não, Fazem disso combustível, né? exatamente. Exatamente. Eu procuro não me sentir culpada em quando fechar a loja, porque ele tá precisando de mim. Que nem, às vezes, meu marido dizia, mas tu não pode fechar a loja, tu tem uma loja, ela tem que estar aberta. Digo, mas o sentido de eu empreender e de eu ter a loja é ele é a minha prioridade. O cliente vai passar ali, se tá fechado, tá tudo bem. E isso eu comecei a entender e aceitar muito, tá tudo bem. Ele é a minha prioridade, ele é o sentido de eu seguir e eu não vou nunca desistir. Muitas vezes, né, porque empreender não é fácil. Não. Quando não tá fácil, a primeira coisa, o primeiro conselho é, fecha e vai arrumar um trabalho, tu é formada, né, arruma um trabalho de carteira assinada, mas eu não tenho como, eu tenho um filho que precisa de mim, então eu concilio junto, né, ele tá comigo, se eu precisar levar ele pro trabalho, ele vai comigo, né, esse é o sentido que eu vejo de eu continuar, e eu digo que ele vai ser o melhor vendedor do mundo, porque ele ama roupa, ele abraça as roupas, ele cheira, então ele vem, porque na gestação ele já estava ali, né, sendo no meio, e então ele adora a roupa, vocês têm que ver, quando ele tá lá na loja, ele abraça as roupas e ele dobra tudo direitinho, eu digo, vai ser o melhor vendedor. Vai ser o melhor vendedor. Né? A gente, Legal, a gente muito não carinho, pode trazer o filho como uma muleta, né? Exato. É o que eu sempre digo. Eu nunca sou a favor de ficar. Por isso que muitas vezes no meu perfil eu não bato só na. Não fico, eu poderia fazer o meu perfil inteiro, ficar falando só na tecla do autismo, e seria isso, seria engajador, porque tem muita coisa agora que é falado sobre isso. Só que a minha vida não gira em torno do que o meu filho tem, porque o Joaquim, ele é muito mais do que o diagnóstico dele. E todas as vezes que eu vou falar sobre autismo, eu falo sobre isso. Ele é muito mais que o diagnóstico dele. E eu sempre deixo ele ser a mais. Eu nunca subestimo ele, sabe? Eu nunca fico subestimando o meu filho. Não vai conseguir. Ai, meu Deus. Não. O Joaquim vai conseguir sim. Ele é capaz. Eu sempre falo para ele, filho, você é capaz. E ele me dá uma força, assim, a Laura também, os dois. Mas
pensando do lado do neurodivergente, né? Ele me dá uma força no sentido que a superação dele me alegra, sabe? Ver que ele está se desenvolvendo e se superando a cada dia. E pra ele, ele é o Joaquim. Ele nem entende ainda, né? Que ele é autista, né? Mais pra frente ele vai entender. Mas eu vejo como é importante o reconhecer isso, né, em nós, essa força de todos os dias nos levantarmos. Esses dias ele foi comigo ali teve um dia que ele ficou doente, ele teve febre, e aí eu tive que pegar ele na escolinha que ele não podia ficar. E eu tinha uma mulher que tinha reunião ali e ela já tava ali na frente. Aí eu peguei ele vai na escolinha aqui no centro, eu peguei ele e fui com ele pra ali, dei um remedinho pra ele, ele ficou comigo. Eu disse, olha, você não se incomoda de conversar comigo, mas eu vou conversar com ele no meu colo, né? Vou dar um negocinho pra ele, dei uma água, ele ficou no meu colinho, eu conversei com ela, depois eu fui direto pra casa, porque ela já tava ali. Mas é que nem a Kati falou, o bom da gente ser empreendedora e ter os nossos filhos ali é que a gente pode dizer assim pra eles, olha, hoje ele vai comigo, não tem o que fazer, sabe? Às vezes com a Laura também, não vou às vezes deixar ela sozinha, vem comigo, fica aqui, entende? Essa facilidade nos ajuda também, né? A ter essa facilidade, Exato. hoje ele vai ficar comigo e tá tudo bem, né? É isso aí. Nosso trabalho, ele tem que se adaptar à nossa vida, né? Isso. E não ao contrário. E o empreendedorismo, acho que permite muito isso, né? Exato. E que a gente consiga adaptar. Trabalha muito mais, trabalha. Mas consegue também algumas adaptações, né? E a família é prioridade. Então, a gente não se cobrar, não se cobre, porque é lindo, assim, ver vocês, assim, o trabalho, tudo que vocês desempenham, com todos os desafios que, né, a gente tem no empreendedorismo, todas as coisas, e ainda sendo, tenho certeza, assim, mães espetaculares, assim, então, Obrigada. muito bonito, assim, ouvir vocês. Obrigada. Quando nós fizemos o primeiro encontro do Mais Mulher ali na loja, foi em razão desse fortalecimento realmente, porque eu fui até a Vanessa e disse, nós precisamos fazer um encontro lá na loja não era esse intuito tão forte que foi, mas foi tão lindo. E eu digo, gente, às vezes tu pensa que só tu tá te sentindo sozinha e tu quer, vamos fazer um chá, um café. E quando vieram 23, Eu já tava em 23 lá. 23 no nosso primeiro encontro, foi tão fortalecida aquele ali. Aí, quando vai ser o próximo? Já começaram a perguntar pra nós. Que legal. Aí a gente já fez o próximo, e daí foi o segundo também foi maravilhoso. Todos eles estão sendo muito, sabe? E a gente sente o quanto as mulheres unidas vão muito. A gente fez algo tão sobrenatural, tão bom, que olha vocês aqui hoje conosco, né? Esse bate-papo legal, mas que leva também um fortalecimento a outras pessoas. Que eu recebi alguns áudios até muito legais, assim, Kati, que legal que vocês estão fazendo. A minha mãe teve nesse encontro, eu nem sabia, e ela ouviu muito falar em Deus. Ouviu falar em Jesus, ela chegou falando, né? Então, porque a gente sabe que a nossa maior força vem dele, né? O empreender, a gente ora, a gente reza, dobra o joelho e Deus escuta a gente, né? Naqueles momentos ali, a gente se fortaleceu, se uniu, a gente chorou no primeiro encontro e no segundo encontro, choramos juntas, sabe? E foi fortalecendo e uma levando a outra e agora está cada vez, né, maior nosso evento, mas não no intuito de ganharmos dinheiro, não, é fortalecimento mesmo, é a gente se unir e aí a gente vai se conhecendo, é um network, né, que a gente vai formando, conhecendo pessoas, entendendo um pouco de todas as áreas agora, olha que lindo, né, que bênção isso, né. Eu fico muito feliz, inclusive, nosso próximo encontro, a palestrante vai ser a Angélica, né? Estamos muito felizes de você estar aqui alinhando, né, hoje, né, com o que vai ser dito no nosso próximo encontro. E esse próximo encontro, assim, tá imperdível, gente, tá? Assim, vai ter muita coisa boa. Eu recebo também muitos áudios e recebo textos também de pessoas dizendo, teve uma que me disse agora por último assim, ai, Gabi, eu fui lá, no dia, eu não fiz network no dia que eu fiz, mas eu recebi uma resposta que eu precisava ouvir de Deus pra mim. Eu saí de lá fortalecida porque eu ia desistir.
e aquilo ali ganhou pra mim meu dia, sabe? Porque teve umas que fizeram network, que fizeram troca, que tu vê que elas estão desenvolvendo dali, e tem outras que vendem ali, tem outras que vão ali pra se fortalecer, saem com aprendizado. Então, o Mais Mulher, ele é pra todas, né? Nós estamos nos 10 últimos minutos do nosso podcast, que passa super rápido. Mas eu gostaria de dizer que o Mais Mulher, ele é pra todas. Ele é pra todas as mulheres aqui de Passo Fundo, pra todas as mães. Esse mês, inclusive, a gente está abrindo o mês de junho, que vai ser dia 19 agora de junho, né? O nosso evento pra outras mulheres que não são empreendedoras. Por quê? Porque a gente viu a necessidade que tem mulheres que também querem participar. Ai, mas eu não sou empreendedora, mas eu quero ir. Você é bem-vinda, porque você é mulher e esse evento é pra mulheres. Pra fortalecimento, porque vai que dali você queira ser empreendedora, né? Já é um gatilho. Ou vai que você quer uma oportunidade de emprego. Tem muitas empreendedoras ali que precisam de pessoas que queiram trabalhar. Então, ali é um contato. Você conversa com uma pessoa, ai, mas eu tô precisando de uma pessoa pra ser meu auxiliar administrativo. Oh, eu sou auxiliar administrativo, já tá aqui, já troca o currículo, né? Vendam o seu peixe, porque o vender o peixe é pra tudo. Não é só quem é empreendedor, ou só quem é o vendedor que tá ali na loja. Você vende o que você faz, tua prestação de serviço, né? As meninas, né, que estão aqui, que também prestam serviço, a gente vende uma prestação de serviço, né? Não é só vender o produto em si, é vender a sua prestação de serviço. Então, são todas bem-vindas. Tá lindo, a Kati, nós fomos, foi ontem, né, que nós estivemos no salão ali, no Santa Helena. Que lugar lindo, gurias. Lindo, o lugar tá lindo. Vai ser, assim, fantástico. A energia já tá lá no alto, já estamos aqui rufando os tambores, né, pro dia do evento. E eu gostaria de saber qual é as expectativas de vocês. Então, eu acompanhei no Instagram, vi um videozinho e fiquei bem entusiasmada. Eu acredito, assim, que vai ser um evento incrível, como foram os outros, com a palestra da Angélica, tenho certeza que vai somar muito, assim, para todo mundo. Então, tô bem ansiosa por esse próximo encontro. É o terceiro encontro que eu tô indo e ainda vou palestrar. Eu tô ansiosa a 1000, né? Vou ter que tomar quantos Rivotril naquele dia? Não, tô bem ansiosa, acho que vai ser muito legal. Quero levar, já me trouxeram o tema, né? Não vou falar, vou deixar no sigilo. E tô muito ansiosa, quero fazer vocês rirem, né? Quero emocionar também, né? E como eu sei que são todos cristãos, que têm muita fé, não importa a fé, né? Não importa no que você acredita, né? Vou também levar palavras bonitas, né? Pra incentivar, né, as mulheres e principalmente a quem não quer empreender ou quem quer arrumar um emprego, lá é o lugar, né? Eu já divulguei pra muitas mulheres. Meio Passo Fundo, que nem Meio Passo Fundo e outras de outras localidades. Eu vou divulgar pra Ernes agora também. Ótimo. O pessoal de Ernestina que quer vir para Mais Mulher. Muito bem, muito bem. Por que não nós fazer um hotel fazenda em Ernestina? Exatamente. Né? Adorei. Mais Mulher Resort. Perfeito. Olha que a minha cabeça já começa. Empreendedor não pode, assim, ouvir um comentário que já sai a cabeça começa trabalhando, né? Ideia mil, né? Já não enduro, mas guria, toda vez que eu vou nessa reunião, a André diz, mas eu nem sei mais o que eu me falando no vídeo, a Gabi me tonteou falando ali. E as minhas risadas é assim, ó, botando a cabeça pra trás. E a gente vai, nesses encontros, a gente vai se soltando cada vez mais, sabe? Porque apesar de eu ser empreendedora, de eu ter uma loja, eu sempre fui muito travada pra falar em público. E falar assim, né? Então, até o nosso primeiro encontro aqui, não saía, eu travava, trancava, foi muito engraçado. Mas a gente vai sendo trabalhada, sendo moldada, entendendo que não precisa tu ficar tão nervosa, porque as pessoas querem te ouvir, elas querem te conhecer, elas querem saber do teu trabalho e como que tu vai colocar se você não expor, não falar, né? Então, a gente só tem que ir indo com calma e tudo vai se adaptando, né? Perfeito. E eu notei no último encontro que eu fui que também é um espaço para que a gente desenvolva as habilidades da gente. De conversar, de se comunicar. Tem as pessoas mais tímidas, tem as pessoas que falam mais. E essa troca vai estimulando o outro. A gente tá num ambiente um ambiente seguro para aprender também, Exatamente. né? Exatamente. É um ambiente, assim, que a gente diz que a gente é livre, né?
não tem... Temos ali o momento da palestra, é claro que a gente vai prestar atenção até, né? A gente respeita todo mundo que tá ali palestrando, mas é um momento que você é livre depois pra falar do teu trabalho, pra falar o que você faz, pra fazer contatos, não tem ninguém ali em cima de ti, tem que passar por isso, não tem burocracia. É muito importante falar isso pra você, empreendedora que quer participar do Mais Mulher. Nós não temos burocracia de falar sobre o que trabalho. Ali o network rola, todo mundo pode sair falando, vendendo seu peixe, entregando seu cartãozinho pra todo mundo. Ali é um momento de liberdade, né? E outra coisa que nós falamos aqui nos bastidores, que eu gostaria de deixar nos últimos minutos que nos restam aqui, não é venda de curso. Pra quem quer ir no nosso podcast, vou fazer um corte diretamente dessa frase pra vocês divulgarem pra nós. Não é venda de curso, não é venda de mentoria. É network e é momento de empreendedorismo pra mulheres de Passo Fundo se unirem, pra mulheres que procuram emprego, pra mulheres empreendedoras, pra mulheres que querem ter um momento de falar sobre as suas mazelas ou sobre as suas alegrias. É um momento pra nós. Esse evento é nosso, é das mulheres, é pra vocês que querem estar com a gente. Então, que fique claro, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu não vou nisso aí. Porque eu já fui em um monte, cheguei lá, já querem me vender, final do encontro eu tive que não sei o quê, ainda tive que pagar pra ouvir um monte de coisa pra vender. Não é venda de curso, a gente não tem a intenção, isso não é intencional para que a gente enriqueça com o projeto. Cada um aqui tem as suas empresas, a intenção do projeto é fortalecer os vínculos, né? Passo Fundo é uma cidade tão grande, tão rica em empreendedorismo, a gente é referência no norte do estado. E por que não nós nos fortalecermos dessa forma, sem ideologias políticas? Já fique bem claro que nós não aceitamos ser palanque, né? Já quero deixar isso claro aqui, não vamos aceitar ser palanque, gente. Já me convidaram, não vamos aceitar ser palanque, porque nós somos aqui para fortalecer as mulheres de Passo Fundo. Independente da mulher, é fortalecer a mulher passofundense, a mulher que veio pra Passo Fundo também, né? Que nem as que não são naturais aqui, senão fica só nas ruas. Não. As mulheres, fortalecer as mulheres. É para isso que o Mais Mulher existe, para fortalecer a fé, o empreendedorismo e nós como mulheres, né? A gente não quer perder essa essência, né? Do que foi o primeiro encontro. Exatamente. E que siga sendo, porque ali até tinham, nos primeiros, as meninas não queriam falar, não queriam se apresentar, e hoje a gente vê que todas querem ter oportunidade, e isso é muito bom de ver, né, tá repercutindo, né, que você vai querendo falar cada vez mais, vai querendo ir toda vez nos encontros, isso é bem legal também, né. Isso é ótimo. E mulheres, quando estão juntas, mulheres com mulheres, né? Elas se soltam mais, né? E isso é fato. Então, é um momento exatamente para mulheres se soltar. Perfeito. Isso aí, gente. Quero agradecer vocês terem aceitado esse convite, agradecer muito, vamos deixar as redes sociais de vocês aqui no podcast, a gente vai fazer várias collabs desse momento aqui, mas eu quero de antemão agradecer o tempo de vocês, porque hoje em dia o tempo acho que é o que tem de mais precioso que a gente tem, é o nosso tempo, né? Então vocês gastarem esse tempo com a gente, muito obrigada, espero vê-las novamente em muitas outras oportunidades, né? Verei com certeza, né? Verei, e que vocês sejam sempre bem-vindas, as portas do Mais Mulher, do podcast, da nossa vida é aberta para vocês. Obrigada, Aline. Quero tuas últimas palavrinhas. Eu que agradeço pelo convite, por poder estar aqui nessa troca. Tenho certeza que eu vou sair daqui hoje muito melhor do que eu cheguei com a contribuição de cada uma de vocês. Então, saio com meu coração quentinho e só tenho a agradecer. E parabenizar também pelo movimento do Mais Mulher. Obrigada. Você... Eu já agradeci antes e quero agradecer novamente. E eu acho que ter um movimento assim é fundamental, né? Principalmente para unir mulheres, né? E as empreendedoras que sofrem, né? Não é fácil ser empreendedora, né? É muita cara de pau, tem que ter, né? Eu diga, né? Com marketing, meu Deus. Então, assim, parabenizar também o movimento e agradecer imensamente pelo convite. Eu estou grata demais por estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.
Gabi. Obrigada, gente, vocês que nos assistiram, né? Esse podcast é oferecimento Mais Mulher. E preparem-se, gente, preparem-se. Esse corte vai ficar... Eu gosto de corte, vocês já notaram isso, né? Eu sou assídua de podcast, gente. Eu faço faxina escutando podcast. Eu amo podcast. Então, assim, no último corte, para deixar registrado aqui, que o nosso próximo podcast, queremos fazer algo ao vivo, porque não? Você que é empreendedora, que quer investir, que quer divulgar o seu negócio no podcast. Ai, Gabi, mas eu tenho vergonha desse negócio que a gente tá falando com vocês, não quero falar. Não quer falar? Tá tudo bem, gente, mas o seu produto pode ser anunciado aqui, nesse telão atrás de nós. A sua comidinha pode ser degustada aqui, os negócios que você vende de, sei lá, o que você vende pode ser apresentado aqui, nós vamos vender o que você tiver, né? Desde que seja legal, né? Lícito, nós vamos vender, né? Importante falar. É isso aí, né, que vai saber, né? Então, que rode Passo Fundo e que você venha divulgar o seu trabalho aqui num evento que fortalece mulheres, né? Lembre-se disso, mulher aqui é o seu lugar de fala. Tchau! E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Mais Mulher. Obrigada pela sua companhia, nos encontramos no próximo episódio. E não esqueça, nos siga, compartilhe e acompanhe o Mais Mulher nas redes sociais. Até a próxima!